Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre movimento circular uniforme, especificamente relações de transmissão. Sabe aquele assunto que você tem que saber, tem mesmo que saber, porque é 100% de chance de cair nos vestibulares e no Enem? Esse é um caso. Ou você sabe, não tem como escapar. Só que ele é simples, se você prestar atenção em alguns detalhes, tá bom? Então nós aprendemos lá as equações do movimento circular uniforme, velocidade linear, velocidade angular, e vimos aceleração centrípeta, e vimos que são algumas equações simples. O que nós vamos fazer agora é relacionar essas equações quando acontece de a gente ter um acoplamento, uma transmissão de movimento. E quando isso acontece? Nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, em polias, em engrenagens, no kit coroa e catraca da sua bicicleta, isso sempre vai estar lá, você vai ver isso acontecer no seu dia a dia. E é relativamente simples se a gente levar em consideração. Vamos ver aqui um exemplo de uma polia maior acoplada por uma correia ou corrente, uma correia que não patina, não desliza, ou uma corrente a uma engrenagem menor. Então a engrenagem maior, ou a polia maior, tem um raio RA. A polia menor tem um raio RB. Muito bem, vamos lembrar de algumas equações lá do movimento circular uniforme? Olha aqui, ó, velocidade 2πr sobre período, velocidade 2πr vezes a frequência, ou velocidade ω/r. Vamos relacionar essas duas equações para esse sistema aqui. Olha lá, como a gente pode dizer que a correia ou corrente não patina, em qualquer ponto dessa correia a velocidade é a mesma. E aí o que a gente tem? Velocidade da correia na polia A é igual à velocidade da correia na polia B, só que os raios são diferentes. E aí a gente escreve, a gente iguala as duas equações com uma dessas que a gente escreveu aqui. Então eu escrevi aqui, olha lá, 2π raio de A é FA, 2π raio de B é FB. Corta os termos em comum, a gente chega aqui, RA/FA é igual a RB/FB, ou seja, uma regrinha de 3, que eu posso até reescrever assim, mas você não pode tratar como regra de 3. Você tem que ter o cuidado de demonstrar qual é o seu raciocínio que levou a essa conclusão para uma questão dissertativa. Num teste tudo bem, regra de 3 cola bem pra caramba ali. Ou ainda com o movimento, com a velocidade angular, WA/RA, WB/RB. WB, RA/RB. Lembra que esse W aqui, o nome certo é ômega, né? A gente fala W para não esquecer. Agora um detalhe importante, tá? Na polia ou coroa e catraca, o que a gente tem é que o sentido de giro de A é exatamente o sentido de giro de B. Igual, se uma girar à direita, a outra vai girar à direita. Exatamente igual. Já nas engrenagens isso acontece ao contrário. Nas engrenagens, como a transmissão é dente a dente, eu tenho que há uma inversão da rotação. Se a engrenagem A gira no sentido horário, a engrenagem B vai girar no sentido anti-horário. É comum nos exercícios pedir para definir o sentido de giro também. Outra coisa importante é que o número de dentes pode substituir o valor do raio, tá? O número de dentes pode substituir, sim, o valor do raio. As engrenagens são caracterizadas por números de dentes. Polias e catracas, geralmente pelo diâmetro, mas engrenagens em geral, a gente dá número de dentes para fazer essa relação. De resto é tudo igual, tá? Visto que os dentes daqui são iguais aos dentes daqui, o formato do dente, a diferença fica mesmo pelo número de dentes numa engrenagem que lhe dá o diâmetro, tá bom? Esse aqui é o que a gente chama de acoplamento radial, ou seja, elas se tocam de lado ou pela correia. Existe o acoplamento linear ou coaxial. Coaxial é quando as duas engrenagens ou as duas polias estão sobrepostas uma à outra. Aí a gente tem que a velocidade angular de uma é igual à velocidade angular de outra, tá? Mas a gente vai fazer exercício a respeito e vocês vão ver que é relativamente simples, tá bom? Aguardem o exercício.